Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Então, primeiro ele pensa, vou me levantar, vou fazer isso, 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 isso. Olha, Jesus não faz nada, nem fala nada, sem proveito. E aqui nós vemos o quanto foi difícil para esse espírito que estava no erro voltar. Ele teve que juntar coragem, ele teve que assumir para ele mesmo de que as ações que ele fez teriam consequências. Então, ele, por discernir já entre o certo e errado, sim, os espíritos no mundo de provas e expiações, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Os espíritos dos mundos primitivos não sabem o que é certo e o que é errado. Ainda estão encharcados de instinto. Mas nós não habitamos mais no mundo primitivo. Espíritos de mundo de provas e expiações já aprendem a discernir do certo e do errado. E como nós já estamos aqui há alguns milhares de anos, já é muito, vejamos aqui que há 2000 anos este filho já sabia. Um espírito do planeta Terra, há 2000 anos, já sabia quando estava infringindo as leis de Deus. Aliás, já havia ali o quê? A primeira revelação das leis de Deus, que eram os 10 mandamentos, o decálogo. Então já sabia o que era certo e o que era errado. E aí, então, levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Vejamos, ele disse que não era mais digno de ser, ele sabia, não é? Ele, no seu senso de justiça, não sou mais digno. Mas Jesus, quando fala, e aí volta o narrador é Jesus. Jesus não concorda com o pensamento desse personagem. O que Jesus diz é, ele dirigiu-se ao seu próprio pai. Ele dirigiu-se ao seu próprio pai. Então, embora ele achasse que não tinha mais direito de ser filho daquele pai, Jesus diz exatamente o contrário. Que o pai continua sendo pai. E que foi para os braços do pai que ele rumou. Através daquela dor que foi uma dor despertar. Ainda não foi a dor reparação, foi a dor despertamento. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se-lhe sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. E aí nós voltamos o quê? A parábola da ovelha perdida. O quanto que o pastor tem, sempre se perde uma ovelha, não é? Ou a mulher que perde a dracma, o olhar está sempre ávido por achar o que foi perdido, porque o que foi perdido é valioso. Aquele pai estava sempre atento. E o que é mais interessante, dá-nos a entender que o pai sabia que ia encontrar o filho. Assim como o pastor que sai para procurar a ovelha e a encontra, assim como a mulher que acende a candeia e procura tudo cuidadosamente e a encontra, nós não temos nenhuma história trazida por Jesus de algo perdido que não é encontrado. Por quê? Porque este algo perdido não é material. Nós podemos perder algo materialmente e nunca mais vermos. Mas espiritualmente isto não existe. Nós nunca nos manteremos apartados de Deus indefinidamente. E é sobre isso que tratam essas 3 parábolas. Então o pai, embora ele tivesse ali reconhecido que pela justiça ele não teria direito, e não teria, Deus não é apenas todo justiça, é? Não. Deus também é todo misericórdia. Sendo assim, o coração do pai, todo misericordioso, jamais se fechará diante do filho que volta, tenha feito ele o que fizer, porque a matéria é meio, não é fim. O fim é o progresso. Deus oferece-nos a materialidade, para exercitarmos a moralidade, para despertarmos e progredirmos. Ah, mas matou muita gente, me diz, quantos morreram? Quantos espíritos encarnados morreram?
Seja em que situação foi na história, vamos contar só dessa humanidade, vamos ficar só nessa aqui. Quantos morreram? Nenhum. Nenhum espírito. Porque espírito não morre. Acaba-se uma encarnação, não é isso? Então, tudo tem contexto, mas nós não sabemos os contextos. Mas quem está gerenciando através de suas leis tudo no universo é Deus. São as leis de Deus. E às vezes ficamos muito chateados, e quando ficamos muito chateados com o irmão nosso, já o estamos julgando, não é? Já o estamos julgando. E isso, claro, nos incluímos nisto, porque imperfeitos no mundo de provas e expiações. Mas é para refletirmos, e na hora que estivermos muito chateados com os nossos irmãos, que erram muito, pensemos o quão difícil será retornar. Porque tudo terá que ser pago até o último centil, o último centavo, até a última reparação do último gesto mal feito. Mas sabemos, não é? Que na misericórdia, Pedro nos lembra, o amor cobre a multidão de pecados. Quando estamos realmente transformados, nós envergamos a coragem, essa coragem, muito mais que essa coragem, porque está apenas a coragem deste filho pródigo está sendo estimulada pelo instinto de sobrevivência, não é? Ele não quer morrer. Então ele sabe, a inteligência dele indica que aquele era o único caminho. E é isso, que seja, vamos despertar pela inteligência, Deus não se importa. Então será pela inteligência, não pelo Pai em si. Mas não deixa do Pai estar incluído nisto. Por quê? Porque é ali que sabemos que teremos e temos e sempre tivemos o amparo e o apoio do amor de Deus. Às vezes esquecemos por um tanto de tempo. Então o Pai se compadeceu. Atenção que isso é muito importante. Compadeceu. Quando Jesus fala de caridade e nos traz a parábola do bom samaritano, que também só quem traz é Lucas, quando nos traz a parábola do bom samaritano, no bom samaritano diz que ele se compadeceu do homem caído, surrado, que o samaritano teve compaixão. A compaixão é este sentimento que podemos comparar, a piedade, não é? Compaixão, que nos faz e nos permite simplesmente lançarmos mão da fraternidade, do amor entre irmãos, ou Deus, o seu amor conosco. Porque diante de alguém que sofre, naturalmente, vem, por exemplo, nossos filhos podem errar, fazer bobagem. Mas se estiver sofrendo, qual de nós não o tratará como alguém simplesmente que está sofrendo? E procuraremos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Deus faz a mesma coisa. Jesus diz, se nós somos maus no sentido de imperfeitos, e damos boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus, que é perfeito. Então Deus, ao ver se aproximar, ou aqui este pai, vendo aproximar o filho, compadeceu-se dele, porque sabia que ele estava voltando como? Quebrado. A alma estava moída. E aí vem a compaixão. Porque ele não voltou muito bem, não podia, não tinha como. E então, compadecido, lançou-se sobre o pescoço dele e beijou-o repetidamente. Isso é a imagem mais linda da misericórdia e do amor de Deus por nós. Por quê? Porque somos imortais, tudo pode ser reparado. Tudo. Ah, mas vai levar muito tempo. Somos imortais. E aí o que aconteceu? Versículo 21, disse-lhe o filho, que ele já tinha combinado com ele mesmo o que ia dizer, lembra? Ele tinha planejado tudo. O pai veio, abraçou, provavelmente ele não estava esperando esse arrobo de amor do pai, mas mesmo assim ele disse que ele tinha programado com ele mesmo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Imaginemos espíritos perversos,
quando cai em si, lembrando que Deus é Pai e o quanto Ele nos favorece, talvez muitos achem isso. Eu não sou digno de ser filho de Deus. Pode acontecer uma coisa dessas? Pode. Remorso, sentimento de culpa. Mas o que faz o pai então? Disse o pai para os seus servos. Vejamos, o filho disse isso. O pai não responde ao filho. Não responde ao filho. Ao invés disso, ele se vira para os servos. Isto faz lembrar quando Maria procura Jesus, não é? Nas bodas de Caná. E Maria pede para que Jesus transformasse, né? Fizesse, olha, acabou o vinho. Ela disse para ele, acabou o vinho. E Jesus diz a ela o quê? Ó, mulher, que tenho eu contigo? Assim, mãe, você não sabe que eu não vou começar agora o meu ministério, mãe? O que você está fazendo? Você está arrumando coisa para mim, mãe? E a mãe, ela fala com ele responde a ela, e ela não fala mais com o filho. Ela também vira para os servos e diz para eles, olhem, façam tudo o que ele mandar. Isso é ótimo, né? Façam tudo o que ele mandar. Nem levanta a hipótese do filho não fazer o que ela estava dizendo para ele fazer. E aqui, o filho fala para o pai, ele ignora o filho, chama os servos e diz, trazei para fora a principal estola. Imaginemos que ele chegou mal, né? Todo em frangalhos e farrapos. E o pai diz, trazei para fora a principal estola. Estola é aquela faixa, né, de tecido. E vestiu. Dai o anel para sua mão e sandália para os pés. Muito bem. O anel para a mãe. O anel para a mão era dado. Que anel era esse? Era o que identificava os filhos como filhos daquele pai, daquele senhor. Então, era um anel de família, representava a família. Então, traga o anel. Ele agora é o quê? É meu filho, ele voltou. Obviamente que ele vendeu o anel também, não é? Ele levou o anel no dedo, mas voltou sem ele. Sendo assim, estava sem anel e um pai mandou trazer o anel da família e colocar no dedo dele e também sandálias para os seus pés. Por quê? Porque apenas naquele tempo, pessoas desprovidas de tudo andavam descalças. Ele era o filho do Senhor. Sendo assim, ele deveria ser provido a ele tudo que ele necessitasse para ser reconhecido como o filho daquele Senhor. Portanto, estejamos nós em que lugar, em que faixa vibratória da Terra, nas trevas, seja onde for, continuamos sendo filhos de Deus. O Pai continua nos acolhendo como filhos e cuidando de nós como filhos. Mesmo que afastados, ele continua cuidando de nós. Uma hora lá ele volta. E aí ele vai se permitir retomar tudo que é dele e sempre foi. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos muita coisa de nós mesmos. Como assim, Cristina? Nós somos centelhas divinas. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, como inteligência suprema do universo. Quando agimos de forma imatura, negamos isso e começamos a trazer para nós consequências péssimas. Quando paramos, retomamos, e aí, como é essa retomada? Agora eu me aproximo de Deus, eu vou buscar fazer segundo as suas leis que estão na minha própria consciência. Porque eu sei o que é certo e o que é errado. O que condiz com a lei e o que não condiz com a lei. O filho sabia o que era a lei e o que não era a lei, mas a imaturidade fazia com que ele quisesse subverter a lei nele mesmo para aproveitar dos prazeres que não trouxeram nada para ele além daqueles momentos fugazes. O que sobrou daquilo ali? Só uma conta. Só uma conta para pagar depois.
E quando fazemos o bem, o que levamos? Levamos o mérito, levamos a paz de consciência, nos tornamos mais... A nossa vibração vai o quê? Na medida em que a nossa vibração sobe, porque estamos esforçados a pensar no bem, sentir no bem, fazer no bem, então a nossa vibração vai subindo e vibratoriamente vamos para esferas espirituais mais elevadas. Vamos nos aproximando de Deus.